vamos ainda à questão dos conceitos. Mas antes, eu queria falar alguma coisa que é no sentido de você não ter opinião. O direito de não ter opinião é o direito de não querer discutir determinado assunto, né? Essa ânsia de falar, essa ânsia de se expor, essa ânsia de dar opinião, traz para aqueles contidos e para os tímidos de plantão um certo desconforto, né? Então, o direito de se reservar e se manter em silêncio. O direito ao silêncio, ele se contrapõe ao silêncio eloquente. O silêncio eloquente é um meio judicial que o STF usa para fazer com que o poder que está em inércia trabalhe, execute, né? Então, quando o STF faz uma um relatório, né, um embasamento legal, e ele obriga um ente administrativista, né, do direito da administração pública a atuar, ele está o quê? Executando o ativismo judicial, mas, de certa forma, se ele está cumprindo o que está na Constituição, ele tem o direito subjetivo e a legitimidade de atuar. Então, isso em decorrência do silêncio eloquente. A doutrina constitucionalista deu essa denominação, né, eminente jurista Pedro Lenza, de direito eloquente, né? Silêncio eloquente, desculpa. E aí, eu faço a vez no que se refere ao direito de não se posicionar, o direito de não ter opinião, porque às vezes a questão é tão complexa, né? Ela é de cunho social, de cunho econômico, né? Que às vezes o silêncio, né? E a manutenção desse silêncio é salutar para a sociedade. Então, quando o presidente, né, nosso presidente atual, não quer dar uma entrevista, é um direito dele de não falar, né? Ele tem lá um presidente de outro país falando, desestabilizando os mercados, causando, né? É um direito dele de se manter calado, se manter inerte. Não quer dizer que o presidente não tem opinião. Quer dizer que às vezes ele se manter calado é ele se manter em equilíbrio e manter a nação em equilíbrio, manter o país em equilíbrio, fazer aquilo que ele tem que fazer, aplicar o sistema de gestão que ele se propôs a fazer no plano de governo dele e não dar entrevista, né? E quem vai entrevistá-lo, respeitá-lo enquanto ente público, enquanto agente político, né? Porque ele tem o exercício de livre, né? O exercício de livre agente público. Ele é um agente público para uma parte da doutrina, mas ele é um agente político para outra parte da doutrina. Então, você pega os conceitos, são conceitos que não se chocam, né? Você tem aí, ó, você pega a classificação doutrinária que está contida nos artigos 37 a 41 da Constituição Federal. E ela faz a classificação dos agentes. Então, você tem os agentes honoríficos, que são as pessoas convocadas para prestar determinados serviços na administração pública, de maneira temporária e normalmente sem remuneração, que é o caso do mesário, que é o caso do jurado, né? Eles exercem um serviço público. Você tem os agentes credenciados, que são as pessoas que recebem a atribuição de representar a administração pública em determinado evento ou praticar certa atividade. Quer dizer, se você dá um credenciamento para alguém e essa pessoa está investida desse cargo temporário, né? Você tem ainda os agentes delegados, que são os particulares que passam as atribuições de execução por sua conta e risco um serviço público. Então, você tem uma atividade de interesse público sobre a fiscalização estatal, de acordo com as normas estabelecidas pelo Estado. Você tem ainda os agentes políticos, que são aqueles que representam as funções típicas estatais de legislar, julgar, administrar, exercer as atribuições previstas na Constituição Federal.
Você tem os agentes administrativos, que são as pessoas que possuem a relação funcional com a administração pública, possuem o vínculo funcional com a administração pública, que são os servidores públicos, né, estaduais, municipais e federais. E você tem também os empregados públicos ou servidores temporários.